De repente você viu que acumulou um monte de atividade e tem que resolver tudo isso que se acumulou de tarefas. E agora, qual fazer primeiro? Qual é mais importante? Qual é mais urgente? É difícil tomar essa decisão? Então convido você a vir com a gente para a aula de hoje, porque vamos te apresentar a matriz de Eisenhower, que nos ajuda a entender como priorizar e aumentar a produtividade do nosso dia a dia. Então, vem com a gente! Oi gente, seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa sala virtual aqui do 3ens. Eu sou Tom Trindade e é uma alegria poder te receber aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E você que já é nosso aluno, que já acompanha o material, muito obrigado pela sua confiança e pela sua companhia. Hoje vamos falar da matriz de Eisenhower, uma matriz que vai nos ajudar a priorizar atividades, mais uma ferramenta de priorização de atividades aqui no nosso canal, e também a aumentar a produtividade do nosso dia a dia, principalmente quando acumula atividades. Então, você que está chegando agora, aproveite de se inscrever no nosso canal e depois aí dessa aula, convido você a conhecer a nossa sala de estudos, todo o material que já tem aqui. Também não esquece de ativar o sininho para receber a notificação quando chegar um novo material aqui em nosso canal. Matriz de Eisenhower, para que serve, o que ela nos traz de benefício, o que vamos aprender com ela? Bom, primeiro, ela serve para nos ajudar a priorizar atividades. Então, ela é uma ferramenta, tá, de priorização de tarefas e de tomadas de decisões. Então, por exemplo, nós já tratamos aqui no nosso canal uma outra ferramenta de priorização de atividades, que é a matriz Gucci. Vou deixar aqui para você o tag para você acessar e conhecer ela também. E agora uma outra ferramenta para nos ajudar a priorizar atividades, principalmente quando elas se acumulam, quando nós temos já ali uma grande quantidade de atividades para o nosso setor ou para um outro departamento que eu queira ajudar a organizar. Mas como fazer isso? Então essa matriz vai nos ajudar a entender isso. Então, através de priorização de tarefas, nos ajudando então a tomar decisões assertivas, e isso vai então nos ajudar a crescer na produtividade, porque eu não vou mais ficar ali empacado fazendo diversas tarefas ao mesmo tempo e muitas delas não conseguindo concluir, porque eu comecei um monte de atividade e não terminei nenhuma, ou terminei aquela que não era prioridade e o que era prioritária ficou para trás. Então é muito importante essa ferramenta para nos auxiliar nisso, e ela trabalha principalmente com duas vertentes, duas variáveis. Quando falamos de matriz Gucci, ela trabalha com gravidade, urgência e tendências. Quando falamos da matriz de Eisenhower, nós estamos falando de duas variáveis, que é a importância e urgência. Então, olhando para essas duas variáveis que nós vamos tratar cada atividade, cada tarefa e entender se eu devo fazê-la primeiro ou não. Então, qual é a vantagem que nós temos? O que de benefício nós vamos receber ao utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia? Então, eu listei aqui algumas das mais importantes. Então, por exemplo, nós vamos conseguir priorizar as tarefas mais urgentes e mais importantes. Ou seja, aquilo que de fato tem um impacto, aquilo que de fato vai me trazer um resultado, eu vou fazer primeiro. Eu vou saber qual é e vou saber que ela tem que ser realizada primeiro. Também uma outra vantagem é melhoria na produtividade. Porque se eu faço a atividade certa na hora certa, eu vou entregar melhor os resultados, eu vou entregar mais atividades e ser mais assertivo. Não vou ficar ali correndo atrás do prejuízo ou fazendo as coisas na correria, porque eu estou fazendo as coisas certas na hora certa. Também uma outra vantagem é a maior organização de atividades. Como eu disse, as atividades vão ser ordenadas, serão organizadas, vão ser feitas cada um no seu tempo. Estamos falando aqui de uma forma geral em gestão do tempo também, né? Gestão de atividades, tão falado hoje em dia, né? Aí nas mídias, principalmente pelos coaches da vida, né? Que nos auxiliam tanto. Então, por exemplo, essa organização de atividades tem muito a ver também com a nossa gestão de tempo. Também a questão da assertividade na tomada de decisões. Eu vou agir certo, na hora certa, fazendo o que tem que ser feito na hora certa. E não tem decisão melhor a ser tomada do que fazer as atividades na hora melhor de ser executada. E também não agir na emoção. Até coloquei aqui alguns asteriscos, né? Algumas coisas para pensar, porque muitas das vezes nós tomamos decisões e priorizamos a atividade pela emoção. Qual a emoção? Muitas vezes é pela cobrança de alguém, muitas vezes é porque o prazo está em cima da hora e aí me desespero e eu preciso entregar. Muitas vezes é porque acumulou atividade e aí na emoção eu começo a tirar uma atividade da frente, tirar outra e acabo muitas vezes tirando
as menos prioritárias, as que vão dar menos resultado porque são mais fáceis de fazer para diminuir o volume e acabam não fazendo o que tinha que ser feito. Então, tudo isso muitas vezes é movido pela emoção e essa ferramenta, a matriz de Eisenhower, me ajuda a diminuir a tensão, a agir de forma assertiva, de forma racional e não de forma simplesmente emotiva. Então tá entendendo por que essa ferramenta é importante? Então se já está entendendo, deixa seu like aí para nos acompanhar. Como que nós trabalhamos isso? Então nós vamos praticamente fazer uma matriz, né, um cartesiano, como alguns gostam de chamar, e nós vamos trabalhar ela, né, em duas vertentes, né, de prioridade, de importância e de urgência. E nós vamos classificar em cada quadrante dessa matriz as atividades mais urgentes e mais importantes, as mais urgentes menos importantes, a menos importante e menos urgente e a menos urgente e mais importante, né, que nós vamos trabalhar e vamos entender aqui na nossa atividade. Então, vamos ver aqui como que funciona isso de uma forma prática, de uma forma assertiva. Primeiro, o que é uma grande dificuldade é entender o que é urgente e o que é importante. Qual é a diferença entre uma e outra? Então, muitas vezes, tanto lá na matriz Guth como aqui na matriz de Eisenhower, quando nós vamos fazer essa distinção de urgência e importância, nós acabamos muitas vezes confundindo. Então, vou deixar aqui uma legendinha que vai te ajudar a entender e que vai ficar impecável a sua decisão e a forma de organizar as atividades. Então, quando nós falarmos de importância, grau de importância da atividade, estamos falando então de algo que vai me ajudar a alcançar uma meta ou um objetivo. Então, a atividade que vai me ajudar a entregar um resultado, a alcançar a meta, a bater um objetivo, a de fato ser eficaz naquilo que eu estou fazendo, então é algo importante. E quando que nós falamos então de algo urgente? É quando eu estou falando de prazos, que eu tenho prazos limites, prazos estabelecidos. E muitas vezes eu estou perto de findar aquele prazo, ou até mesmo é uma atividade muitas vezes longa, né, que eu tenho um prazo longo, mas para executar a atividade eu também preciso de um prazo longo, e eu tenho um tempo de corte ali que eu preciso já começar a fazer hoje para entregar uma atividade daqui 2 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu falo de urgência. Então, ficou claro aí a questão de importante e urgente? Grava essa legendinha que vai te ajudar muito na organização das tarefas. Como nós montamos então a matriz de Eisenhower? Então, como eu disse, você faz um cartesiano aqui de duas vertentes, x e y, né, como alguns gostam de chamar também. E aí você vai ver que você vai ter 4 quadrantes. É importante você entender e ver que, por exemplo, as atividades do lado de cima, né, aqui do lado de cima, eu vou classificar urgente e não urgente, da esquerda para a direita, ou para você que está assistindo, né, da esquerda para a direita, exatamente, falei certo. Então você vai fazer dessa forma. E de baixo para cima está da não importante para a mais importante. Então logo nós vemos que aqui nesse quadrante está aquilo que é mais urgente e mais importante. Depois aquilo que é mais importante, mas não é urgente. Nós temos aqui aquilo que é urgente, mas não é importante. E aqui no último quadrante, aquilo que não é importante e não é urgente. Então, se você fizer essa identificação e essas setas, você vai saber certinho como enquadrar cada atividade no lugar certo. Então, eu estou colocando aqui 4 atividades, tá? Para a gente colocar em cada quadrante certinho, para entendermos então como classificar e depois como fazer. Por isso é importante você ficar até o final, porque depois de montado os quadrantes, cada atividade no seu quadrante, eu vou entender então o que eu tenho que fazer agora, o que eu posso delegar, o que eu posso programar e a atividade que eu posso eliminar porque pode estar me atrapalhando. Então, vamos lá, pegar as atividades aqui. Coloquei como uma atividade número 1, por exemplo aqui, responder a reclamação do cliente. Geralmente, um cliente quando ele reclama, ele quer uma resposta rápida. E se eu não respondo, ou se eu dou uma resposta mal dada, ou se eu trato isso com um desleixo, atraso a resposta, eu posso perder esse cliente. Então logo, essa atividade, ela é uma atividade importante? Sim, porque ela mexe direto com o meu objetivo de venda, por exemplo, com as minhas metas de faturamento, ela mexe com isso, então ela é importante. E ela é urgente?
Bom, se eu tenho um prazo, se eu tenho um período e se esse cliente ele compra com frequência, é um cliente já fidelizado, então, opa, é uma atividade que eu preciso também fazer com urgência, ela é rápida. Então eu coloquei aqui o número 1 e vou colocar aqui só um número para que a gente não perca tempo escrevendo, mas entenda que a número 1 eu estou falando que é responder a reclamação do cliente. Aqui classificamos que responder isso, ela é urgente e ela é importante. A segunda atividade que nós, por exemplo, temos lá que organizar é realizar o planejamento do próximo trimestre. É uma atividade importante? Sim, porque eu estou falando de planejamento. Estou falando de planejamento, então é algo que vai me ajudar a alcançar uma meta, a alcançar um objetivo. Então ela é importante. Mas aí, ela é urgente ou não é urgente? Vejam que aqui eu estou falando já do planejamento do próximo trimestre. Vamos supor que eu não estou no final de um trimestre para chegar ao outro, eu estou dentro do prazo. Então, é uma atividade que ela não é urgente. Ela é importante porque me ajuda a alcançar um objetivo, uma meta, mas ela não é urgente porque eu estou dentro de um prazo, eu tenho um prazo mais tranquilo para programar isso. Então, eu vou colocar essa atividade no segundo quadrante, porque ela é importante, mas ela não é urgente porque ela está dentro de um prazo, eu tenho um prazo mais tranquilo para trabalhar. Vamos pegar agora a atividade número 3. Responder e-mails, apresentar relatórios. Vamos entender que esses e-mails são os e-mails mais rotineiros, e-mails do dia a dia, do setor interno da empresa. E também apresentar relatórios rotineiros é aquilo que é feito com uma frequência, que uma outra pessoa pode apresentar, uma outra pessoa da sua equipe pode apresentar. Então nós entendemos que ela é uma atividade que não é tão importante, porque ela não impacta direto no meu resultado, não impacta direto no meu objetivo, mas ela é urgente. Então, ou seja, ela precisa ser feita, ela precisa ser trabalhada. Então, essa atividade número 3, eu tenho aqui um e-mail que preciso responder com uma frequência, eu tenho aqui relatório que precisa ser apresentado com rotina, mas ela tem dia e tem horário para ser apresentado, mas ela não tem um impacto tão grande, por exemplo, como no cliente, como nós falamos aqui em cima. Então, aqui nós estamos falando de uma atividade que ela é urgente, mas ela não é importante. Então, nós vamos ver depois que isso, por exemplo, eu posso delegar para alguém fazer no meu lugar, por exemplo, apresentar relatórios rotineiros. Uma outra pessoa pode fazer isso, mas nós já vamos entender o que é isso. E por fim, a quarta atividade, coloquei aqui, reuniões sem relevância. Sabe aquela reunião que você vai, participa, muitas vezes aquela reunião, ela só toma muito tempo, você não consegue tomar uma decisão, não consegue sair do lugar, é apenas uma reunião que acaba jogando o papo pro ar. Então é uma reunião que claramente aqui ela não é urgente e também ela não é importante. Beleza, então aqui nós colocamos as 4 atividades, tá? E você aí, imagina que você tem um cenário com muito mais atividades, com muito mais tarefas e precisa delegar e precisa entender como fazer. Agora, nós temos aqui 4 tipos de ações que têm a ver com a matriz de Eisenhower, que é, dentro de um quadrante eu vou colocar aquilo que tem que ser feito imediatamente, um outro quadrante é aquilo que eu posso agendar, um outro é aquilo que eu posso delegar e um outro é aquilo que eu posso eliminar. Então, dentro disso, colocando aqui no nosso quadrante, o senhor Eisenhower, né? A pessoa que inventou a ferramenta e é sobrenome dele, por isso que a ferramenta tem esse nome, ele definiu que aquilo que é urgente e importante eu tenho que fazer imediatamente. Então, essa atividade eu tenho que fazer imediatamente. Qual a atividade dessas aqui que eu vou fazer imediatamente? Responder a reclamação do cliente. Minha prioridade número 1, vou fazer primeiro. Depois ele diz que eu posso ter atividades que eu posso agendar. E nesse caso é aquilo que é importante, mas não é urgente. Então isso aqui eu vou agendar. Dentro aqui da nossa atividade, o que eu vou agendar? Realizar o planejamento do próximo trimestre, porque eu tenho um prazo, porque eu não preciso correr, eu estou dentro de uma determinada etapa que eu consigo planejar um dia da minha semana para fazer ou do meu mês para fazer, então essa atividade dá para agendar. Eu preciso fazer, mas eu tenho que agendar. Aqui também eu preciso fazer e tem que ser urgente. Depois ele diz que tem atividade que eu posso, olha que legal, delegar. E aí eu posso delegar ou eu posso fazer depois. Então, dentro do delegar, por exemplo, eu posso delegar para alguém apresentar os relatórios
que são rotineiros. Então, relatório sai, por exemplo, de um gráfico, sai de uma planilha, é só alguém da equipe treinada ir lá e fazer e passar o relatório para a equipe, para o setor, para a área, enfim, que precisa do relatório. E responder e-mail é algo que eu posso fazer no momento que eu estiver mais tranquilo. Então, eu não preciso, de repente um e-mail eu não posso delegar, mas se for um e-mail que envolve a equipe, eu posso delegar um analista, alguém da equipe para fazer, por exemplo, uma outra pessoa para fazer. Então, de repente, até e-mail dá para delegar resposta para alguém. E por fim, é aquilo que eu posso eliminar ou não fazer, simplesmente atividade. Por exemplo, reuniões sem relevância. Isso aqui, esse tipo de atividade, convém até ser eliminada porque está apenas roubando o nosso tempo, e aí era um tempo que poderia estar usando para fazer a atividade 2 ou 3, por exemplo, né, dentro aqui da nossa matriz de Eisenhower. Então veja que usando essa legenda e entendendo certinho aonde classificar a atividade, depois no final fica claro. Então eu vou fazer primeiro o que está no quadrante importante e urgente, depois eu vou agendar aquilo que é importante, mas não é urgente. Posso delegar aquilo que não é importante, mas é urgente, porque tem um prazo, tem a rotina de ser feita. E depois, aquilo que não é importante e não é urgente, eu posso eliminar e não fazer da minha atividade. Viu como é simples? Viu como é interessante essa ferramenta e pode te ajudar muito? Então, espero que tenha sido para você de grande proveito essa ferramenta. Se é a primeira vez que você está vendo ela, convido você a deixar seu comentário aqui se você não conhecia a ferramenta, se você já utiliza ela e tem outros exemplos também, colabore aqui com a nossa sala de aula deixando seu comentário. E se você chegou agora, não esqueça de se inscrever, deixar aqui o seu like também e a conhecer também diversos outros materiais aqui que estão no nosso canal. Então, para você que ficou aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado e até a próxima aula aqui no nosso canal.